a galerinha entregar no nosso Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Mais uma oportunidade, estamos aprendendo a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Pai, a Tua inspiração para o Teu servo, o presbítero Sérgio, que possa usá-los como instrumentos nesta tarde, fala os nossos corações, que possamos ter um caráter, esse verdadeiro caráter cristão, como exemplo do próprio Cristo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Teu servo e guarda aqueles que estão para chegar. Essa oração que eu te faço, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós saúdamos os presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje estaremos encerrando o trimestre aqui, pela graça de Deus. Lição de número 13 tem como título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Joaquim, cadê a folha? O texto áureo se encontra em Isaías, no capítulo 9, verso 6, que diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A verdade prática nos afirma que, como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, versos 21 ao 23, capítulo 3, versos 16 e 17. Leamos de maneira alternada como de costume. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Esse é a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nesse trimestre foi falado de vários personagens da Bíblia. O que eu achei interessante nesse trimestre que foram personagens que a gente não está tão acostumado a falar, como Hulda, Abigail, foram personagens assim, tidos como mais secundários, mas que deram o seu exemplo de caráter cristão. Mas não tem como falar de caráter cristão sem falar daquele que tem o caráter perfeito, que é o Jesus Cristo homem. Então nós vamos falar aqui o caráter que o Senhor Jesus manifestou no seu ministério e que é exemplo para cada um de nós. Tudo que ele fez, ele falou que estava fazendo, que era o exemplo para cada um de nós. A vinda de Jesus Cristo, o Deus encarnado a este mundo, foi o maior acontecimento vivido pela humanidade. Não aconteceu nada tão relevante na história da humanidade quanto a vinda de Jesus Cristo à Terra. Tanto que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Marcou a história da humanidade. E não só por isso, mas ela foi o cumprimento da esperança messiânica dos personagens do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a esperança, as profecias
são cumpridas em Jesus Cristo. Então, devido a isso, nós vemos a importância, a relevância do Verbo se fazer carne e viver entre nós. Jesus Cristo é a semente da mulher prometida logo após a queda humana. Vamos ver lá Gênesis 3,15, é um texto bem conhecido, mas que vale a pena sempre a gente ler. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nesse texto, que é considerado o proto-evangelho, nós vemos aqui já falando da vinda de Jesus Cristo. Ele que é a semente da mulher. Sua vinda a este mundo não aconteceu por acaso. Não foi assim, ao acaso que Jesus veio. Mas ela foi planejada por Deus, a vinda de Jesus Cristo foi planejada por Deus antes mesmo que o mundo existisse. Vamos ver lá Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Treze, né? 13. Vai, Leão. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que significa isso? Antes da fundação do mundo, foi preordenado por Deus, Jesus foi preordenado por Deus como o Cordeiro que haveria de morrer. Antes de todas as coisas existissem, Deus já havia determinado que Jesus morreria pela humanidade. A humanidade não era nem formada ainda. Nada formado, nem o mundo. Não tinha nem existido ainda Gênesis 1:1. Antes de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus já havia determinado que Jesus seria o Cordeiro oferecido em sacrifício. Então, foi algo planejado por Deus, é um plano de Deus. Não foi, Jesus não veio ao acaso. Mas não, já foi milimetricamente arquitetado por Deus, planejado por Deus, a vida de Jesus. Sua vinda a este mundo foi no momento certo. Jesus ele não veio antes da hora ou depois da hora, mas ele veio no momento certo, estabelecido por Deus, determinado por Deus. Não aconteceu nem antes, nem depois, mas aconteceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo já havia se completado. Então, na plenitude do tempo, não tinha mais nada de relevante a acontecer. Era a vinda de Jesus Cristo. Com a sua vinda, se iniciou o que nós chamamos dos últimos dias. A gente pensa que agora nós estamos vivendo os últimos dias. Não. Para Deus, os últimos dias começaram quando Jesus Cristo pisou nessa terra. Aí sim começou os últimos dias. Vamos ver lá, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos destes últimos dias pelo Filho. Então, nós já vivemos, para Deus, os últimos dias começaram há 2000 anos atrás. A gente fica pensando assim, mas como? A Bíblia fala que um dia, 1000 anos para Deus, é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Se nós vamos analisar assim, para Deus, Jesus veio a essa terra anteontem.
Se for analisar um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então para Deus é irrelevante o tempo. Então, nós já vivemos os últimos dias. Não existe, não tem mais nada relevante. Agora nós só estamos aguardando a vinda de Cristo. Mas o que tinha que ser feito para a salvação humana já foi feito. Não tem mais nada. Então, nós já vivemos a expectativa da volta de Cristo. Paulo, ele vivia essa expectativa da volta de Cristo. Quando nós vemos os textos paulinos, nós vemos claramente que Paulo achava que estaria vivo quando Jesus voltasse. Porque quando ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, ele se coloca no grupo dos vivos. Então Paulo sabia que não tinha mais nada para acontecer. Era só esperar Jesus voltar. Porque estamos vivendo, e Paulo também estava vivendo já os últimos dias. Então nós vemos a relevância, a importância da vinda de Jesus Cristo para essa terra. Como marcou a história da humanidade. Não é qualquer pessoa, não é um homem comum, é um verbo encarnado. Mas qual foi o propósito da vinda de Cristo? A lição, ela se atém muito à adolescência de Jesus, que Jesus cresceu, que ele crescia em graça, em estatura, amém. Mas a gente também tem, mas isso aí, uma leitura da Bíblia já satisfaz essa lição. Nós temos que nos aprofundar no caso na vida. Por que Jesus veio? Parece assunto até de classe de novo convertido, falar sobre a vinda de Jesus. Mas hoje em dia a gente está se esquecendo da grandeza dessa vinda. Porque se não fosse, miserável nós seríamos se Jesus não tivesse vindo salvar a humanidade pecadora. Então, nós temos que ver por que Jesus veio. Parece pergunta fácil. Jesus veio para morrer em favor da humanidade e, através da sua morte, levar a humanidade caída de volta à presença de Deus. A humanidade estava fora da presença de Deus, afastada de Deus por causa do pecado. Através de sua morte, Cristo veio trazer a humanidade de volta à presença de Deus, essa possibilidade do homem se reconciliar com o seu Criador. Resumindo, redenção. A redenção. Vamos ver um texto bem interessante, Gênesis 3:9. Nove. 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esse texto é muito interessante. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia onde é que está Adão? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Que o homem havia pecado? Será que Deus foi pego de surpresa? Não. Nós vimos que não, que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a morte do Cordeiro. Então, eu entendo quando ele fala que Deus pergunta: Adão, onde estás? O homem, ele havia saído da presença de Deus. Comparando com aquela parábola do bom pastor, a parábola das 100 ovelhas, é o pastor que, quando chegou ali, cadê a 100ª ovelha? Aonde está a 100ª ovelha? Foi essa questão: aonde está o homem? Aonde está, no caso ali, a humanidade? Saiu, fugiu, foi embora da presença de Deus, da presença do sumo pastor. Mas como na parábola, que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, Cristo também deixou a sua glória e veio atrás da ovelha perdida, que no caso era toda a humanidade. Então,
Adão, onde estás? Foi a pergunta feita, mas ali, humanidade, homem, aonde estás? Aonde estava a humanidade naquele momento? Longe da presença de Deus, afastada da presença de Deus. Mas o bom pastor, ele veio. A vinda de Cristo é isso, é o bom pastor vindo buscar a ovelha perdida, a humanidade que se perdeu, para novamente reconduzir na presença de Deus. Então, como isso foi possível? Como a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é possível que através dessa morte o homem ele consiga ter acesso a Deus. Uma vez eu li um livro, o autor estava falando o quão distante a linguagem teológica é do dia a dia da igreja. Aí ele falou assim, Jesus Cristo, ele deu um exemplo. Jesus Cristo é a manifestação escatológica da razão do nosso ser. Mas meu Deus, a gente, por um leigo, parece complicado. O que significa isso? Jesus Cristo é a manifestação escatológica da razão do nosso ser. Você já leu aquele livro, O que estão fazendo com a igreja? Já leu aquele livro? Já do Augusto Nicodemos? É o retrato desse. É aquele livro ali, eu tenho esse livro, é muito bom. Então, mas o que significa isso? Jesus, homem, ele manifestou aquilo que o homem deveria ser, mas que devido ao pecado não é mais, mas que um dia será. Agostinho de Hipona, ele classifica a história da humanidade em 3 fases. Antes da queda, ele dizia que a situação do homem era posso não pecar. O homem poderia escolher entre pecar ou não. Através do seu livre-arbítrio, ele escolhe pecar. Pecou. Agora nós vivemos a situação não posso não pecar. É impossível ao homem deixar de pecar. Paulo ele mesmo fala, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então é a situação que nós vivemos. Não posso não pecar. Perdeu o livre-arbítrio. Perdeu. Ele perdeu, nesse caso, o livre-arbítrio. Está totalmente dominado pelo pecado. Agora o livre-arbítrio é muito discutido isso aí no campo da teologia, porque a gente não tem um livre-arbítrio total, um livre-arbítrio limitado. A gente tem um livre-arbítrio. Por que acontece? Eu acho que nessa fase a gente tem livre-arbítrio para pecar, não para ir a Deus. Aí já vai entrando uma questão complicada. Já vai entrar uma questão complicada. Vamos deixar só. Acabou a aula. Se já está nisso aí, acabou a aula. Mas, quando a nossa redenção for completa e nós estivermos na presença de Deus, nós vamos entrar na outra fase, que é não posso pecar. O pecado vai estar totalmente aniquilado. O pecado já vai ter sido vencido. Então, o homem não vai novamente pecar. Então, Jesus Cristo, o homem, nós estamos falando aqui do caráter de Jesus, o homem, ele manifestou aquilo que o homem deveria ser. O homem ele foi criado por Deus para ser igual ao Cristo homem. Perfeito, o caráter perfeito. Mas o homem pecou. Ele se afasta do seu Criador. Ele foi corrompido pelo pecado. Mas um dia, essa imagem, esse propósito de Deus para a humanidade, para a sua igreja, vai ser restabelecido. Então, assim como ele é, nós seremos também. Então, Jesus Cristo, ele é o novo Adão. Paulo chama Jesus de um novo Adão. Vamos ver lá 1 Coríntios 15, 45.
15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Então Cristo é o último Adão. Adão, como o primeiro homem criado, Adão é um modelo para a humanidade. Com o pecado, esse modelo se deturpou. Mas ele ainda continua sendo modelo para a humanidade. Ele se deturpou. O que aconteceu com a humanidade? Se deturpou também. Então, toda a humanidade foi deturpada. Então, foi necessário, assim, um novo Adão. Um novo modelo de homem perfeito. Para que a humanidade fosse reconduzida ao padrão estabelecido por Deus. Era necessário um novo modelo. Um novo Adão teria que surgir. Um novo modelo. Aquele modelo, o primeiro Adão, estragou. Aquela forma estragou, ficou torta. E todo mundo ficou torta. Todos os outros, dos homens, que é a humanidade descende de Adão, também se deturpou. Acompanhou o primeiro modelo. Então é necessário que foi necessário que um novo modelo surgisse, um novo Adão perfeito, para que o caráter estabelecido por Deus para o homem fosse alcançado, a humanidade tivesse a oportunidade de alcançar o modelo de caráter estabelecido por Deus ao homem. Está claro? Amém? Amém. Então nós vamos ver se Jesus Cristo é o novo Adão, o seu caráter é o modelo estabelecido por Deus à humanidade. Nós temos que falar um pouco do caráter de Cristo, o que é o modelo estabelecido para a humanidade. O caráter é a essência de uma pessoa. Uma pessoa boa tem um bom caráter. Uma pessoa má tem um mau caráter. A perfeição de Cristo é manifesta em seu caráter perfeito. Como sabemos que Cristo é perfeito? Através do seu caráter perfeito. O Cristo homem viveu como homem perfeito porque o seu caráter, o caráter manifesto por Cristo, foi um caráter perfeito. Aí você observa que o homem cristão, ele não consegue acompanhar o caráter de Cristo. Nós temos que tentar, Mas não conseguimos, mas é o nosso padrão. A gente olhando não vê. Não é. A sua totalidade tem que ser. Isso aí é uma força de expressão de querer conseguir, mas ele não é isso. Não. Infelizmente a gente não vê. Mas a gente tem que ver pelo menos as pessoas tentando. Hoje em dia está difícil a gente ver alguém até tentar. Então a gente tem que ver pelo menos a pessoa tentando ser um imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas ele mesmo disse: o bem que eu não quero, o bem que eu quero, isso eu não faço. E o mal que eu quero, não quero, isso eu faço. Fala, irmão. Quando o homem foi criado por Deus, viveu na Terra mais ou menos 300 mil anos, ele era perfeito. Tanto é que Deus tirou ele da Terra e levou para o céu direto. Não, perfeito. Você não pode ficar na Terra, não. Você é muito santo para ficar bem rápido agora. Tirou quem foi? Quem foi? Lembra quem foi? Enoque. Deus falou: Enoque, você é muito puro, muito santo, pode ficar na Terra, não para cá. Tirou ele mas com ele direto. o padrão de perfeição dele era santo, ele, mas a Bíblia diz também que não há nenhum justo sequer. O que acontece? Ele era santo, mas no padrão humano. Mas era melhor do que os outros, porque ele foi arrebatado dos outros, não. Ele alcançou a graça. Por que Noé foi salvo? Porque pela graça. Pela graça. Não, mas Enoque não pecou, não. Noé pecou. Enoque não.
Ah, isso aí, irmão, vou ter que discordar com de você. Não, a Bíblia não diz que Enoque pecou. Diz que era um homem puro, homem santo. Agora Enoque não. O irmão é santo? O irmão é santo? Hã? O irmão é santo? Jesus disse que é. Não. Quem é santo, Mas o irmão peca? Hã? O irmão peca e é santo. Como é que pode isso? Não, mas esse aí é um bom que mas Deus não diz que Enoque pecou. Deus diz na Bíblia: Enoque, você é pecador, mas não vou te levar para mim. Tá, vem morar comigo. É Enoque, você é pecador, mas vem morar comigo. José era santo. Para resumir, ele tinha um padrão. Ele tinha um padrão para a sociedade, mas ele pecava. Como ele foi arrebatado então? Por que a igreja vai ser arrebatada? É graça. Não, mas Enoque foi tirado do meio daquela multidão que estava lá. Ele foi tirado do meio da multidão. Certo, querido? Ele foi tirado do meio da multidão. Eu vou discordar do irmão. Já ouvi dizer que Enoque Na direção da sua aula. Senão a gente vai conversar. Vamos. O senhor aceitar o conversa? Tudo bem, o senhor está fazendo. Vamos avançar, mas ficou nisso aqui lá, eu discordo. Então, a humanidade deveria ser reconduzida para o padrão estabelecido por Deus. Então, vamos estudar um pouco do caráter de Jesus Cristo, que é o tema da lição. Características do caráter de Jesus. Ele era, primeira característica que eu vejo em Jesus, o caráter de Jesus. Jesus era obediente. Mesmo sendo Deus em toda a sua plenitude, Jesus é Deus. Ele não é um Deus com D minúsculo, como afirmam as testemunhas de Jeová, ou um Deus de segunda grandeza, como afirmam os testemunhos de Jeová, não. Ele é Deus em toda a sua plenitude. Mas mesmo assim, ele foi obediente à vontade do Pai. Vamos ver um texto ali bem conhecido, Filipenses 2, de 5 a 8. Pode ler? Pode ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse texto é um texto maravilhoso. E mostra que ele, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio habitar, se fez carne e habitou entre nós. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. É um grande exemplo do nosso mestre para os nossos dias, porque hoje, muitas vezes, nós queremos fazer a nossa vontade. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele já sabia que ele viria para morrer no lugar, para salvar a humanidade caída e pecadora. Mas mesmo assim, ele obedeceu ao propósito do Pai. E é através desta obediência, através da obediência de Cristo, uma obediência até a morte e morte de cruz, que nós temos acesso novamente a Deus. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então nós vemos aqui que pela desobediência do primeiro Adão, nós vimos ali, o primeiro modelo de homem, o pecado entrou no mundo. Pela obediência de Cristo, o segundo Adão, nós seremos, como o texto diz? Justos. Então nós vemos aqui que através, devido à obediência de Cristo, em ter
obedecido ao Pai. Adão escolhe desobedecer. E por causa disso a humanidade leva sobre si a marca do pecado. Cristo escolhe obedecer. E por causa dessa sua obediência, nós temos novamente acesso a Deus. Cristo, por ser obediente, uma outra característica, ele era manso e humilde. A pessoa que tem facilidade em obedecer a uma instância superior, no caso, do homem, Cristo obedeceu ao seu Pai, mas a pessoa que tem facilidade em obedecer ordens, geralmente é uma pessoa mansa e humilde. Uma pessoa que é arrogante e prepotente, ela tem dificuldade em ser obediente. Então, por ser obediente, Cristo, ele era também manso e humilde. Vamos ver lá. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Cristo se declara como manso e humilde de coração. Mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade divina, Jesus era humilde e não procurava ter destaque. Vamos ver lá, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele mesmo fala, mesmo ele sendo Deus, ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. Era uma característica da humildade de Cristo. Ele era uma pessoa servidora. Ele gostava de servir. Ele era o Deus, Criador de todas as coisas, mas mesmo assim, ele servia. Ele não se aproveitou da sua posição de destaque, da sua glória, que ele deixou. Não, mas ele veio para servir. Fala. Eu já vi um comentário sobre esse versículo de 11:29, 11:30, quando ele fala: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E a explicação é que Jesus está convidando a gente, não é para você, para colocar o jugo em cima de você, mas para participar do jugo dele. Ou seja, o jugo é o quê? É aquela peça que coloca, que coloca em cima de dois bois para puxar o arado, né? Ou para carregar um fardo, para carregar um peso, enfim, para dividir uma carga. Então ele está convidando você para dividir a carga com ele. Ou seja, se você se submeter a ele, você vai ficar ao lado dele, do jugo dele. Ou seja, uma parte fica nele e a outra fica em você. E o fardo que ele carrega vai se tornar leve pelo fato de que ele vai estar junto contigo. Perfeito. Então, isso aí já demonstra o caráter que Jesus sempre quis demonstrar para a humanidade, de servir. O maior exemplo de serviço para a humanidade é o exemplo de Cristo, porque mesmo ele sendo Deus, ele não manda a gente fazer, ele nos convida para estar junto com ele. Caminhar junto. Caminha junto. Perfeito. Os prosélitos do farisaísmo, eles para serem fariseus, eles julgavam. Prometo cumprir o jugo da Torá. E era um jugo pesado. Era um jugo pesado. Aí Jesus falou assim: olha, em contrapartida a isso, o meu jugo é suave. É nesse sentido que está. A lei, o jugo dos fariseus, como Jesus fala, nem ele mesmo cumpriu, nem ele mesmo carregava. É o que eu acho interessante aqui, quando a gente analisa esses textos todos de Jesus, na segunda pessoa da Trindade, veio para ser servido, era manso, humilde. E às vezes a gente vê uma pessoa que consegue uma posição e já se ensoberbece. Eu vivi isso na minha vida, na minha juventude. Eu era jovem na igreja,
E tinha um camarada lá, já falta um pouquinho de tempo, dá para falar. O camarada era tranquilo e tal. O camarada foi levado ao auxiliar de trabalho, acabou. Acabou. Acho que não sei se ele viu em mim. O camarada me perseguia, eu era, no caso, ali jovem na igreja. Aí o camarada foi levado ao auxiliar de trabalho, acabou. Na época eu era um pé rapado, acho que o camarada gostava de perseguir. Hoje eu cresci mais um pouquinho, já passei de pé rapado para pé de chinelo. Mas, camarada, perseguiu, aí passou um tempo, o camarada foi levado a diácono. Aí, meu Deus, fechou o tempo. Aí eu falei, meu Deus, se esse homem for levado a presbítero, a pastor, vai acabar a igreja. Sim, aí, meu Deus, porque o homem ele foi levado a auxílio, não desmerecendo os auxiliares, os diáconos, não, eu estou falando isso. O camarada subiu um degrau, que a gente fala de um degrau, o camarada já se estufou o peito de uma tal maneira que. Mas hoje não tem não. O ponto principal que eu vejo assim, no caráter de Cristo, o que diferencia Cristo do homem em si, da humanidade em si, é a verdade. Por quê? Porque o maior problema que o homem passa é em manter uma posição de verdade, ou seja, de ficar na verdade, de nunca se desviar dela. E qual é o problema maior da humanidade? É a mentira. João fala na carta dele sobre a mentira para expor à igreja quão grande é esse problema no nosso meio. Então Jesus, ele se torna um exemplo de caráter porque ele vive da verdade. E essa verdade que ele vive, que ele prega e que ele anda nela o tempo inteiro sem se desviar, é o que vai causar o quê? A morte dele. E nós, por que nós mentimos? Mentimos porque queremos evitar a morte, queremos evitar a perseguição, queremos evitar a punição, queremos evitar a verdade. E isso faz com que o nosso caráter se distancie do caráter de Cristo. Ao mentir, o homem ele se aproxima daquilo que ele quer evitar. Que ele quer evitar. Mas a Bíblia diz que todo homem é mentira. A verdade é que como assim? Porque eu minto. Quando eu chego no telefone, não, desculpa. Na verdade, todos nós, por isso que ele fala que o filho do homem, a Bíblia fala, ele é o quê? Ele é mentiroso. Ou seja, nós sempre, cada grau, foi embora. Cada grau de mentira, né? Vou te xingando. Existem vários graus de mentira. Tem umas que são mais leves e tem outras que chegam a ser o ponto de criar uma realidade paralela. Ou seja, o camarada mente tanto e fica evidenciando a mentira ao ponto de ele mesmo acreditar na mentira dele. Ele chega a criar uma realidade paralela de tanto ele continuar mentindo ao ponto de ele esquecer que aquilo é uma mentira. Vamos lá, vamos avançar que agora já daqui a pouco está cobrando. Cristo ele era obediente, ele era manso e humilde. Qual era a base do caráter de Cristo? O amor. A base do caráter de Cristo é o amor, porque quem não ama não obedece, quem não ama não é manso e nem humilde. A base do caráter de Cristo é o amor, que segundo o apóstolo Paulo é o mais excelente entre os dons. Vamos ver lá, 1 Coríntios 12, 31 e depois capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 12, 31, aí depois capítulo 13, verso 13. 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Leram 13. Agora, pois, permanece a fé,
a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Amém. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Nós vemos no capítulo 12 de 1 Coríntios que Paulo está falando acerca dos dons espirituais. Ele vem falando. Aí chega lá no verso 31, olha, procurai com zelo os melhores dons, mas eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa falando do quê? Esse caminho mais excelente, que é o amor, que ele fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se referindo aos dons, se eu não tiver amor. Então, nós vemos que o amor é o mais excelente entre os dons, maior até que a fé, maior até que a esperança. Porque quando Cristo vier, não vai ser mais necessário fé e não vai ser mais necessário esperança. O que vai reinar por toda a eternidade é o amor. É a suprema excelência. É a suprema excelência. O amor, por isso que ele fala, o amor jamais acaba. Os dons vão acabar um dia. A fé, a esperança. Mas o amor jamais acaba. O amor vai continuar por toda a eternidade. Irmão, é bom salientar, se os irmãos forem falar isso aqui amanhã na classe, de que a base de Cristo é o amor, é bom dizer que não é o pensamento, o conceito que eles têm de amor. Porque o conceito de muito crente dentro da igreja é pensar que Jesus ama porque passa por cima da mão na cabeça dele. Ao mesmo tempo que Deus ama a pecadora, a prostituta, ele vai dizer, vai e não peques mais. Então, o amor de Cristo, aí está, envolve o caráter, por isso que o nosso amor é corrompido pelo pecado. O amor de Cristo não. Exatamente. É um amor perfeito. Saber Não, fazer não é diferenciar assim, entre nem filho. É o amor árabe. É o amor árabe. Porque Então, o amor de Deus ele tem comprometimento com aquilo que é ético, né? Com aquilo que é verdadeiro, como já foi falado aqui. É isso? Então, amor, amar não significa passar a mão na cabeça. Exatamente. É a mesma coisa que quem é pai aqui. Se você tem um filho, se seu filho erra, você fica passando a mão o tempo todo na cabeça do teu filho, você não está tendo uma atitude de amor. Você está prejudicando o teu filho. Lá na frente, está sendo negligente. Então, o amor não é negligência. Chegou um irmão dia desse para mim e disse, pastor, você não me ama mais. Porque eu me afastei um pouco da igreja e você não me visitou. Aí eu falei, eu não sei se você se afastou, mas você se afastou porque você queria que eu fosse na tua casa te visitar. E se eu não fosse lá, eu não te amava. Ele falou, não, é isso mesmo que eu queria, então, você foi rebelde. Aí ele voltou lá para falar, né? Quem não convidou para almoçar? Então, a missão de Cristo nesse mundo Acho que não é esse, né? Se afastou e queria que eu fosse na casa dele ainda. A pessoa não tem ideia do que é amor. a missão de Cristo neste mundo, vamos continuar aqui. A missão de Cristo neste mundo tinha como base o amor de Deus pela humanidade. Então lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Cristo veio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A base da missão de Cristo é o amor. O amor de Deus pela humanidade pecadora. Esse amor é demonstrado com o zelo que Cristo tinha pela pessoa humana. Cristo ele era zeloso pela pessoa humana, pelo ser humano, independente da classe social. Hoje em dia nós vemos muito o ter, mas Jesus ele olhava o ser. Em João 3, ele ensinou a Nicodemos, que era mestre em Israel. No capítulo 4, ensinou a mulher samaritana, que era mal vista na sua comunidade. Mas ensinou para ele. Jesus não olhava a condição social, ele olhava o coração sedento em aprender. Ele olhava a fé. Se a pessoa se dirigisse a ele com fé, Jesus atendia. Ele olhava o coração, aquele coração desejoso em aprender.
Nicodemos, ele foi sincero em querer aprender. A mulher samaritana foi sincera em querer aprender. Tinha suas dúvidas, cada um com suas dúvidas distintas, mas os dois eram sinceros, eram dúvidas sinceras. Jesus era zeloso em esclarecer. E quando ele falou com Samuel na cabeça, Samuel, você vê a aparência do ouvido? Deus vê o coração. Então, ele alimentou multidões, curou enfermos, pois as via como ovelhas sem pastor. É a humanidade, voltando àquele texto lá que nós lemos, Gênesis 3:9. É a humanidade perdida. Cadê Adão? Onde estás? Se perdeu. Vamos, o bom pastor vai lá, deixar tudo para buscar a humanidade perdida. Então ele via a humanidade como ovelhas sem pastor. Por isso que isso conduía no seu coração, doía no seu coração. Vamos ver lá Mateus 9:36. Mateus 9. 9:36. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eram ovelhas, a humanidade perdida era ovelha sem pastor. Era necessário que o bom pastor viesse resgatar aquela humanidade perdida, aquela humanidade que estava longe da comunhão de Deus. Na cruz, perdoou os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aí é demonstração de um caráter perfeito, porque quão difícil é perdoar. Eu sempre falo, perdão é uma coisa que todo mundo quer, mas poucos sabem dar. Então, quão difícil é perdoar, mas Jesus, que tinha um Cristo, que tinha um caráter perfeito, soube perdoar. Sua morte foi um ato de amor. A base do caráter de Cristo é o amor. Sua missão tem como base o amor. Sua morte também foi um ato de amor. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, a morte de Cristo foi um ato de amor. E um dia ele voltará. Por quê? Porque ama a sua igreja, a noiva imaculada. João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O que nós vemos aí? O amor. O amor de Cristo para com os seus discípulos. Aonde ele estiver, é necessário que os discípulos estejam juntos. Por quê? Porque ele ama a sua igreja. Jesus vai voltar porque nos ama. Ama a sua noiva. A noiva do Cordeiro, a Imaculada, a Virgem, a Santa. Então, a base do caráter cristão, para fechar o trimestre, sempre será o amor. Não tem outro sentimento. Essa tem que ser a marca. A marca. Nisto todos sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a marca, tudo o que nós estudamos nesse trimestre se resume no mandamento de Cristo. O novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mais difícil dele. É o mais difícil, mas não é impossível. Seu caráter deve nos servir de exemplo. João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o exemplo supremo. Ele deixou o exemplo. Nós, o exemplo e a ordem. Façai vós também. O homem, Cristo, a Bíblia diz que ele foi tentado, mas não foi subjugado pelo pecado. Então, ele ali, o Cristo, o homem, ele nos dá um exemplo do caráter perfeito. Ó, o modelo de caráter que Deus quer que para a humanidade é esse aqui. Façai vós também. É esse o modelo a ser seguido. Não tem outro, não tem meio termo. Eu sei que a gente vai se aperfeiçoando a cada dia, buscando a cada dia, até chegar o grande dia. Aleluia. Mas Jesus demonstra esse amor na praticidade. Não tenhais um amor fingido de palavras. Eu te João amo. fala. Eu te amo. Porque palavra, o vento leva. Isso aí. O amor de Cristo é amor de atitude. Ele não ficou lá na glória suspirando de amor pela humanidade caída, não. Ele teve uma atitude, ele veio resgatar a humanidade. O amor de Cristo é um amor de atitude. Não basta, eu te amo. O vento levou. O exemplo disso foi quando Jesus, depois de ressuscitado, chamou Pedro, os discípulos, acendeu a fogueira, começou a assar o peixe e falou: Pedro, tu me amas? Aí ele disse: sim, Senhor, tu sabe que amo, então apacenta o meu rebanho. Então Jesus quer mostrar para Pedro que a forma dele demonstrar o amor dele é cumprindo a missão que Jesus deu a ele. A nossa forma de demonstrar o nosso amor por Cristo é fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque se eu sou casado com a minha esposa e eu não cumpro o meu papel para com ela, o qual ela espera, qual é o amor que eu tenho para demonstrar por ela? Se ela que casou comigo e fez um juramento de me amar e daquilo tudo lá, e depois que casa, ela não cumpre o papel dela, não foi para isso que eu casei. Mas você não sabia? Você não jurou? Não, mas não era. Então você não ama. Então, se ama, tem que ter uma forma de demonstrar esse amor, porque assim a gente vive. A gente Tanto que Cristo falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como é que você vai demonstrar que ama a Cristo? Guardando os mandamentos dele. Não tem outra forma. Então, para concluir o pensamento aqui, o evangelista Billy Graham, gosto muito de citar o Billy Graham, ele foi muito feliz ao afirmar que o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. É o maior acontecimento da história da humanidade. Sua vinda trouxe esperança para a humanidade caída. Foi através da vinda de Cristo, a humanidade que estava caída teve novamente esperança. Jesus veio a este mundo como o unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito, Filho único. Mas quando ele voltou para o Pai, ele já não era mais o Filho unigênito. Ele era o primogênito de muitos irmãos. Vamos terminar lendo Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque o que antes conheceu, também hoje, Romanos 8, 29, também hoje predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus já não é mais o Filho unigênito. Depois que ele volta ao Pai, ele morre pela humanidade pecadora, ele volta ao Pai, ele já não é mais o Filho unigênito. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Que Deus nos abençoe, que possamos fechar esse trimestre falando do caráter do homem perfeito, Jesus Cristo, que é o modelo para cada um de nós.
Eu agradeço o convite e a oportunidade em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor.